Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique lá embaixo, inscreva-se e ative o sininho. Dessa forma, ativando o sininho, você será notificado sempre que um vídeo novo entrar no canal. Toque de esperança, uma mensagem de esperança para o seu coração. No vídeo anterior, falamos quem é a nossa esperança e vimos que a nossa esperança não se trata de situações, não se trata daquilo que conquistamos, não se trata daquilo que temos, mas sim de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nela podemos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa, toda a nossa espera, porque Jesus Cristo é uma pessoa fiel, é uma pessoa soberana, é uma pessoa completamente misericordiosa e rica em amor. Então, nela sim, podemos colocar a nossa esperança. E hoje eu quero falar como a gente mantém a nossa esperança ativa, diante das dificuldades da vida, diante dos desafios, porque o próprio Jesus Cristo disse, no mundo teremos aflições, mas não para por aí. Ele continua dizendo, tenha bom ânimo, permaneça firme, pois eu venci o mundo. Então hoje, nessa mensagem, eu quero começar com vocês lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Eu vou ler na versão NVT, que é a versão nova, versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão, mas se você tiver aí com a sua versão, seja ela qual for, pode acompanhar junto comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Olha que versículo maravilhoso. Eu quero destacar algumas palavras nesse versículo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Alegramos, alegria. Sabemos que isso contribui para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, em outras versões, experiência. E o caráter aprovado com experiência fortalece nossa esperança. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para manter a sua esperança ativa é a alegria. A alegria não significa que você aceita a situação, não significa que você concorda com o que você está passando, não significa que você está sendo exprimido por essa situação, porém, diante disso tudo, significa que você permanece com o teu espírito alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a primeira questão para você manter a sua esperança ativa é a alegria. E essa alegria, ela vem do Senhor. Essa paz de espírito, ela vem do Senhor. Então, focado nele, permanecendo nele, você será verdadeiramente uma pessoa de espírito alegre. O que determina a sua alegria não é a situação que você está vivendo, não é o desafio que você está vivendo, não é a dificuldade que você está passando, ou a tribulação, essa questão de ser exprimido pela situação é que vai definir a sua alegria. Mas entenda que a sua alegria, ela vem do Senhor. A sua alegria é no Senhor. E você se permanecendo alegre, independente da situação, essa alegria vai manter a sua esperança ativa. Segundo ponto, perseverança. O que significa perseverar? Eu sei que é difícil, diante das dificuldades, das situações da vida, a gente permanecer. Porque dependendo do que a gente está vivendo, dependendo da situação que a gente está passando, a nossa alma, ela fica abatida. E como continuar, como permanecer fiel àquilo que acreditamos, àquilo que aprendemos do Senhor? Porque perseverar é você ter constância nas suas ações, é você ter constâncias nas suas atitudes, no seu pensamento,
naquilo que você tem por convicção, naquilo que você acredita, naquilo que você tem fé. Isso é perseverar. Acompanha comigo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha que interessante está escrito nesse texto. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Então isso é perseverança. É você permanecer fiel às suas convicções. É você permanecer fiel com aquilo que você recebeu do Senhor. Então, permaneça firme. Além de você estar com o seu espírito alegre, além de você estar em alegria no Senhor, permaneça firme no Senhor, nas suas convicções, nos seus valores, naquilo que você aprendeu do Senhor. Acompanha comigo agora em João, capítulo 16, versículo 13. Olha que maravilhoso texto. Diz assim, palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Essa paz vem do Senhor. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou seja, permaneçam firmes, permaneça fiel, pois eu venci o mundo. Então o Senhor já deixou muito claro que as aflições, os desafios da vida são inevitáveis. Às vezes a gente fala, eu vou me tornar cristão, ou eu me tornei cristão, agora eu vou ter uma vida mais tranquila. Não. O fato de ser cristão não significa ausência de aflições e desafios na vida, mas significa temor ao Senhor, significa convicção de princípio, significa atitudes corretas de vida, significa pensamentos do alto. Isso é ser cristão. É você andar nos caminhos do Senhor. Mas o próprio Jesus deixou claro, isso não é ausência de aflições. Mas se permanecermos firmes, com bom ânimo, com perseverança, vamos atravessar essas dificuldades. Elas só são um momento que estamos passando na vida. Momento não significa definitivo, não significa que será sempre assim. Então devemos permanecer alegres e permanecer convictos daquilo que acreditamos e aquilo que aprendemos do Senhor. Outra palavra importante que eu quero deixar para que é um ponto para ativar, para permanecer ativo a nossa esperança, é que quando permanecermos firmes no Senhor, quando permanecermos com aquilo que acreditamos, é gerado em nós um caráter aprovado, é gerado em nós uma experiência. Veja bem, na verdade a experiência ela é um resultado da perseverança. Quando permanecermos firmes diante das dificuldades e das tribulações da vida, começamos a construir em nós um caráter aprovado por Deus. Essa palavra experiência que aparece no versículo significa aprovação. Então, diante da dificuldade, se permanecermos firmes, seremos aprovados por Deus. Teremos o nosso caráter aprovado. Amém? Cada desafio da nossa vida, cada problema que passamos na nossa vida, devemos confiar em Deus. Devemos confiar em sua soberania. Devemos confiar na ação divina que Deus vai executar na nossa vida. Perseverar nessa confiança em Deus gera em nós um caráter cristão. Pode estar certo que quando você passar por essa dificuldade e você olhar para trás, você vai ver que você agora se tornou uma pessoa melhor do que era antes. Você se tornou uma pessoa mais sábia do que era antes. Você se tornou uma pessoa mais experiente. E com isso tudo, Deus te deu uma aprovação de caráter. E com certeza, diante disso tudo que você passou, diante disso tudo que você venceu, você pode ter como base de experiência, como base de sabedoria, para ajudar outras pessoas. Então isso é ter o caráter aprovado. É você obter recursos através dessa experiência, obter frutos para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade ou até pior,
né, do que você passou, mas você ser uma mão estendida na hora da aflição do próximo. Então isso é ter o caráter aprovado. Então, leia comigo o que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então olha que versículo maravilhoso. Alegrem-se na esperança, é a alegria que eu falei. Permaneça com o seu espírito alegre, seja paciente, não queira fazer do seu braço a sua força, não queira tomar as decisões por si, mas tenha paciência no Senhor. E persevere em oração. Então, perseverar nas atitudes, nas ações corretas, diante da dificuldade, nos faz ser pessoas melhores, nos faz ter atitudes melhores diante da situação. Mas outro ponto importante é perseverar na oração. Então, a oração, ela vai manter a nossa esperança ativa. A oração, ela nos faz vencer. Quando entramos em oração, entramos em guerra, entramos em batalha. E já sabemos o resultado. Aquele que ora, vence. Aquele que permanece em oração, ativa a sua esperança. Jesus era um homem de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você pode marcar lá quantas vezes Jesus se afastou da multidão, quantas vezes Jesus se afastou dos seus discípulos, ficou mais reservado, sozinho, em oração. Jesus era um homem de oração, porque ele sabia que ele tinha coisas como homem nessa terra que tinham que ser vencidas, e a única forma de ser vencida é através da oração. Então ele permaneceu sempre em oração. E a oração, ela é fundamental para a nossa intimidade com Deus. É através da oração que a gente expõe tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos deixa aflitos, nós expomos a Deus. Ele diz, o próprio Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, vem em oração, vem em súplica, e seremos renovados, teremos a nossa esperança renovada em Jesus. Então, para finalizar o vídeo de hoje, abra comigo em Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Então, toda vez que nos colocarmos diante de Deus em oração, devemos nos colocar com fé, crer que Deus responderá à nossa oração. Foi o próprio Jesus que disse, em tudo que pedirem em oração e crerem, receberão. Então, quais são os pontos que devemos pensar e devemos orar para manter a nossa esperança ativa? Ser alegres diante da tribulação, diante da dificuldade, permanecer com o nosso espírito alegre, perseverar nas nossas atitudes, perseverar nas nossas convicções, perseverar naquilo que aprendemos do Senhor através da sua palavra. E isso vai gerar em nós uma experiência, um caráter aprovado por Deus. E essa experiência vai fazer olharmos para trás e ver que somos hoje pessoas muito melhores do que éramos antes da tribulação e durante a tribulação. Então entenda que qualquer dificuldade, qualquer desafio que você esteja passando, vai se tornar para você um trampolim para que você possa ir para um nível mais alto da sua vida. Então se alegre nisso, persevere nos pensamentos do alto, nas atitudes corretas, não murmure, não reclame do que você está passando, mas entregue para Deus através da oração. E Deus te dará a vitória. Porque tudo que pedires, se crer naquilo que está pedindo, através da oração, o Senhor nos fornecerá. Amém? Eu espero que essa mensagem de hoje, de esperança, tenha tocado o seu coração. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que o Senhor
te dê a bênção, te dê a paz, te dê a tranquilidade, a paz de espírito, para que você possa vencer qualquer dificuldade, desafio da sua vida. Amém? Então eu te aguardo na próxima quarta-feira. Tá? Não esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sininho para que você na próxima quarta-feira possa receber a notificação do vídeo novo. Que Deus te abençoe.